e hoje tem aqueles últimos capítulos da movimentação para preencher as últimas 16 vagas das 37 da esplanada dos ministérios. Quem é que vai comandar os ministérios, né? Então, eu estive no CCBB mais cedo e um nome que ventilou foi de Carlos Lupe para a Previdência. Eu consegui falar com ele por telefone e ele me confirmou que, sendo formalizado o convite para assumir o Ministério da Previdência, o presidente do PDT vai aceitar. Ele já foi ministro do Trabalho dos governos Dilma e Lula, então o PDT que tinha candidato próprio no primeiro turno da disputa presidencial, Ciro Gomes, né, mas depois, no segundo turno, apoiou Lula. Agora leva, portanto, provavelmente vai assumir o Ministério da Previdência. Queria mais, obviamente, o partido queria negociar mais espaço na esplanada, tentou avançar, inclusive, para aquele espaço típico que é o Ministério do Trabalho, mas, enfim, não conseguindo, nesse primeiro momento, a informação que eu consegui confirmar é que Carlos Lupe vai aceitar esse convite quando formalizado pelo presidente eleito, Lula, o que deve acontecer até sexta-feira. Há essa expectativa para que os últimos 16 nomes sejam formalizados, anunciados até sexta-feira, e o convite foi aceito por Carlos Lupe. Então, o MDB de Simone Tebet deve ter mais 2 vagas e esses ajustes finais estão sendo feitos. Eu também perguntei a Lupe se mais espaços seriam negociados no partido, e ele, que é presidente do PDT, me respondeu que, num segundo momento, há, obviamente, uma expectativa de negociar mais espaço, mas, por hora, é o que temos para o PDT na esplanada dos ministérios, deve ficar apenas com a Previdência, um dos 37 ministérios. Thaís? E tá de bom tamanho, viu, Lana? É claro que nesse momento a participação do partido na campanha também se reflete no espaço que o partido vai ter no Ministério do novo governo. O PDT manteve a candidatura de Ciro até o fim. Carlos Lupe, logo na sequência, aderiu à candidatura Lula. Mas você se lembra, né, Lana, aquela mensagem envergonhada de Ciro Gomes, declarando apoio sem declarar e sem falar nome de candidato e, mais uma vez, desaparecendo do cenário político. Para mim, tá de bom tamanho. Eu vou chamar agora a repórter Natália Pazzi, que também está na capital federal e acompanha esse dia de trabalhos ainda, um dia inconcluso, porque não houve nenhum tipo de anúncio oficial, na formação do Ministério do novo governo. Muito boa tarde, Natália. Oi, Thaís, Lana, muito boa tarde para vocês e para quem nos acompanha. Às vésperas da posse, o presidente eleito Lula deve anunciar amanhã os 16 nomes que faltam, que irão compor a esplanada dos ministérios a partir de janeiro. Entre as expectativas está a oficialização, claro, da senadora Simone Tebet no Ministério do Planejamento. O martelo entre ela e Lula foi batido ontem, mas nenhum dos dois se pronunciou até o momento. Entretanto, o Tebet faz parte da cota pessoal de indicações do petista. O MDB, partido dela, quer ainda outros 2 ministérios. E Lula deve definir que Renan Filho será ministro dos Transportes pela cota do Senado. Já a bancada da Câmara decidiu indicar Jader Barbalho Filho para o Ministério das Cidades. Essa reunião, inclusive, segue acontecendo aqui no hotel em que Lula fica hospedado na região central de Brasília. Nas negociações com o PDT, o presidente do partido, Carlos Lupe, deve comandar o Ministério da Previdência. Até o momento, 21 nomes já foram divulgados e, diante disso, as equipes também já estão sendo anunciadas. Nesta quarta, hoje, o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou a diplomata Tatiana Rosito para chefiar a Secretaria de Assuntos Internacionais. Além dela, a servidora de carreira da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, Fernanda Santiago, será assessora especial jurídica de Haddad. Atualmente, Tatiana trabalha em Xangai como consultora sênior do novo Banco de Desenvolvimento e Fernanda também já esteve na Polícia Rodoviária Federal por 14 anos. Eu volto com vocês. É isso aí, obrigada Natália Pazzi, direto de Brasília, onde está também a Lana Canepa hoje conosco aqui nos bastidores do poder. Lana, essa divisão de ministérios e essa articulação até o momento final se parece muito com o que aconteceu no governo Lula 1, não é? O governo Lula 2 foi diferente, porque uma reeleição já havia o governo razoavelmente montado e secretarias ocupadas, enfim. Dessa vez há uma substituição completa, com também ministérios sendo entregues a partidos que de alguma forma estiveram juntos na campanha e que escolhem representantes do Senado e da Câmara para ocupar essas vagas. E olha que coisa, Renan Filho
e Jader Filho. Se os dois nomes do PMDB forem confirmados como sendo esses dois mesmos, são nomes de filhos de políticos de longa data no nosso país, né, Lana? É isso, Thaís. A gente vê que, num primeiro momento, a preocupação do presidente eleito, o Lula, foi responder ao esforço que o PT fez, né? Então, teve a cara muito petista ali nos primeiros anúncios, né? Atendendo todas as expectativas do partido para ocupar esses espaços na esplanada, além do anúncio do aumento do número de ministérios, que foi para 37, né? E no segundo momento, além de cumprir as promessas de campanha, como a nossa Natália Pazzi disse, né? A Simone Tebet entrou para a cota pessoal de Lula, não para a cota do partido, que teve um indicado da Câmara, outro do Senado, mas nomes que a gente conhece muito bem, né? E que não tem nada de nova política ali, são famílias que estão já com muitos anos de tradição na política no Congresso Nacional. Então, é importante a gente perceber essa movimentação até que todos os nomes sejam confirmados. Aí, ninguém quer colocar essa coisa em questão. Até a senadora Simone Tebet, tentei falar com ela hoje de novo, a informação é que não só vai aguardar o Ministério ser oficialmente oferecido, como só deve falar sobre o assunto lá em meados de janeiro. Tá todo mundo com o pé atrás, porque a canoa é tão grande, Thaís, que não dá para ter certeza ainda quem está com o pé dentro e quem está com o pé fora. Mas há uma tentativa, né, nesse momento em que a equipe de transição terminou o trabalho, de prestigiar não só quem ajudou a fazer esse enorme diagnóstico do tamanho do desafio do novo governo, mas também de conseguir apoio no Congresso Nacional. E o nosso repórter Valtênio de Oliveira, falando sobre esse assunto, né, de prestigiar o Congresso Nacional, não podemos deixar de citar que há uma curiosidade enorme sobre o que vai acontecer no momento ali da passagem da faixa presidencial. A gente pode falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas o Valtênio estava me contando que nas conversas que ele teve hoje ao longo do dia para a matéria que ele está fechando para o Jornal da Band, há uma expectativa de que o cerimonial decida convidar até os presidentes das casas, né, da Câmara, do Senado, para participar desse momento histórico de transmissão da faixa para o presidente eleito, até com um cerimonial que pode ter a participação de alguém de fora, do povo, né? Ouvimos até que pode ser uma criança, enfim, para que essa foto oficial tenha não só um simbolismo, né, de como a faixa presidencial está sendo transmitida do povo para o presidente eleito, mas também prestigiando os presidentes dos poderes da Câmara e do Senado. Ainda tudo a definir, Thaís, mas assim, todo dia a gente vai pegando uma informação aqui e acolá, mas está tudo ainda a ser definido, e eles até, fica claro que há uma tentativa de manter um pouquinho de mistério sobre o que vai ser, um suspense sobre o que vai ser essa cerimônia de posse no próximo domingo. O que a gente sabe é que vai ser uma festa grande e que a segurança ainda é uma questão que preocupa. Pela linha sucessória, Lana, quando há ausência do presidente da República, cabe ao vice assumir a presidência. Na ausência de ambos, o terceiro na linha sucessória é o presidente da Câmara, não é o presidente do Congresso Nacional. Agora, a questão da faixa é uma questão muito mais ali litúrgica do que ligada à sucessão, porque a partir da 0h01 do dia 1º de janeiro, o Lula já é o presidente da República, independente de ter ou não vestido a faixa presidencial na cerimônia de posse no domingo à tarde. Então, há a possibilidade, inclusive, de que o governo eleito use a muito possível ausência de Jair Bolsonaro, que ainda não cravou, né? Também não cravou a ida aos Estados Unidos. O que a gente tem, por enquanto, são sinais. A ida do avião AFAB, que ontem saiu do Brasil, chegou a Orlando, a autorização para que membros da equipe de segurança também façam essa viagem. É aquele instrumento normal de agentes de segurança antecederem a chegada do presidente da República. Por isso, se espera que nas próximas horas Bolsonaro embarque para os Estados Unidos. Miami, Orlando, isso ainda não está 100% claro. Como o vice-presidente Hamilton Mourão também já disse que não tem interesse nenhum em participar da festa e passar a faixa, quem? Pela linha sucessória seria Arthur Lira. Agora, essa ordem não se aplica.
vai ser a oportunidade do governo eleito de dizer, cidadão, você que está sendo convidado aqui para isso, está sendo prestigiado no meu governo. Então, tem os dois lados, né, Lana? Tem o vácuo de poder, e é claro que é uma situação incômoda, porque o normal é que o presidente passe para o presidente eleito, e há a oportunidade causada, porque em poder, Lana, não tem vazio. Alguém saiu, alguém já ocupa imediatamente, né? Exatamente, Thaís. É bem isso que você está dizendo. Não vão deixar esse espaço vazio de maneira nenhuma. O recado que Jair Bolsonaro tenta passar com essa ausência vai ser um silêncio estrondoso, como muitos dos silêncios que ele tem propositalmente deixado ali para trás como sua marca nessa reta final da sua administração, do seu governo. Então, o que a gente imagina é que, nesse momento, a Constituição não prevê nenhuma regra, é uma questão cerimonial, realmente, como você explicou, quem é que vai fazer essa entrega da faixa ao presidente eleito na cerimônia no Palácio do Planalto. Agora, a gente flagrou na madrugada uma imagem, né, que é a decolagem do avião da FAB com destino ao estado americano da Flórida, como você citou, para que Bolsonaro deixe o país. Essa informação, ao longo do dia, a gente deve ter até o fim do dia já mais claro qual vai ser o momento, né, em que Bolsonaro vai sair do país, mas já disse claramente, Hamilton Mourão, por exemplo, já sinalizou que, se for convidado, pode fazer a entrega da faixa, mas que não deve ser esse o caso. Como a gente está dizendo aqui, será uma ausência histórica, e esse espaço deve ser ocupado para produzir uma imagem de uma transição diferente. Então, vamos aguardar, portanto, o que vai acontecer para essa questão em específico da posse. Thaís, tem uma outra decisão que fala também do dia de hoje sobre como as coisas estão se afunilando para esse domingo, para a chegada desse momento, né, da posse presidencial, que é o pedido que foi feito pelo futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, ao Supremo Tribunal Federal para suspender o porte de armas, né, no Distrito Federal até o dia 2 de janeiro. Mais um passo para reforçar o esquema de segurança, né, que está sendo montado para garantir que este domingo vai ser de festa tranquila aqui na capital federal. Mas nenhum incidente, na última semana foram pelo menos 4 incidentes, aquelas investigações que a gente mostrou ontem ao vivo aqui no Bastidores do Poder, de suspeitas de bomba, esquadrão de bomba, checando mochilas, enfim. Hoje foi um dia mais tranquilo nesse sentido, e temos, portanto, a confirmação por Alexandre de Moraes dessa autorização para suspender o porte de armas até o dia 2 de janeiro, valendo a partir das 18 horas de hoje. Então, quase lá, viu, Thaís? Daqui das 18 horas de hoje até o dia 2, porte de armas suspenso no Distrito Federal. Quem for pego circulando com arma vai ter essa arma tirada de circulação para garantir a segurança nos próximos dias aqui na capital federal. E é claro que há exceções para essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, que envolvem as Forças Armadas, o Sistema de Segurança Pública, a Polícia Militar, polícias legislativa, judiciária, empresas de segurança privada e de transporte de valores, que podem, claro, continuar circulando. Essas pessoas, esses integrantes das forças, podem continuar circulando armados por Brasília, e atinge principalmente os CACs, colecionadores, atiradores esportivos e caçadores, que tiveram seus direitos de porte e posse de armas ampliados durante o governo Jair Bolsonaro.